Olá, tudo bem? Eu sou Moisés da Helium Consultoria e hoje eu quero falar com você sobre uma estratégia simples de redução de custos, um pouquinho complicada para fazer, mas que pode apresentar um resultado bom no final das contas, que é a contagem de exames. Do que eu estou falando? Ao final da produção do laboratório, de um determinado período, por exemplo, dentro de um determinado mês, você tem um número de testes ou exames reportados. O número de exames reportados é aquele que você efetivamente recebe por eles. E você tem um número de testes ou exames executados. E nem sempre, e você não recebe por todos os exames que você executa. Deixa eu ser mais claro. Por exemplo, lá no seu equipamento de bioquímica, se você tem um equipamento automatizado, você vai na memória do equipamento e faz uma contagem dos exames executados dentro de um determinado período de tempo. Por exemplo, dentro de um mês. Então você vai lá e conta, por exemplo, dentro de um determinado mês, quantos testes de glicose você executou no equipamento. Aí você vai no seu sistema de informática e você vai verificar quantos testes de glicose você reportou para o sistema, que são aqueles que efetivamente você vai receber. E faz uma comparação entre esses dois números. É claro que esses dois números nunca batem. Sempre a gente tem um número maior de exames executados versus o número de testes reportados, que são aqueles que você efetivamente fatura. Só que essa discrepância a gente tem que trabalhar para que ela seja cada vez menor. Nunca vai ser idêntico. Por exemplo, porque você precisa calibrar o equipamento, você precisa fazer corridas de controle. Então esse número inevitavelmente será maior. Mas ele não pode ser um número absurdamente maior. Quando você detecta que tem um número absurdamente maior, você está perdendo testes que são executados de maneira desnecessária. E por que esses testes podem estar sendo executados de maneira desnecessária? Por repetições desnecessárias, por insegurança de quem executa o exame. Repetições desnecessárias porque o reagente é muito instável e você precisa calibrar muitas vezes, consequentemente a cada calibração fazer novas corridas de controle. Então, quando você faz, ou por exemplo, o equipamento requer manutenção, o equipamento está muito instável, e aí por conta da falta de manutenção, ou defeito, ou peça quebrada do equipamento, você precisa repetir muitas vezes, você precisa calibrar muitas vezes, e você precisa correr muitas vezes os controles para ter segurança de soltar o resultado. Então, esse primeiro passo de fazer essa contagem é um pouco trabalhoso, porque você vai ter que contar analito por analito. Obviamente não só na bioquímica, isso se aplica à hematologia, à imunologia, e fica obviamente mais fácil quando você tem automação para fazer essa contagem. Mas se você não tem, se você fizer o registro efetivo do número de testes que você executa, também você pode fazer essa comparação. Quando você tem esses dados, você começa a observar efetivamente o seu processo e trabalhar para reduzir a execução de testes desnecessários. A dica de hoje era essa. Bora trabalhar? Um abraço.